Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um Direto do Forno e hoje com assunto quente. Nessa semana faz 60 anos que Jânio Quadros renunciou. Isso mesmo, o presidente das forças ocultas acabou saindo do poder e dando início à bola de neve que vai resultar na ditadura militar. Mas nós não vamos falar sobre isso, e sim sobre algo que também é muito falado sobre o Jânio, o seu lado populista. Afinal de contas, será que a gente pode falar que Jânio Quadros era um populista? Antes de seguir com esse papo, você já sabe. Deixa aí o gostei no vídeo, se inscreve no canal e se curtiu, compartilha com os amigos. Galera, rumo a 2.300 inscritos. Muito obrigado a quem está se inscrevendo e apoiando esse projeto de história pública. Não se esqueçam que eu sempre deixo aqui na descrição as referências que eu uso para fazer o vídeo, junto das minhas redes sociais, com foco para o meu Instagram, que eu faço conteúdo diário sobre história e política. Segue lá. Mas chega de papo furado, vamos logo pro vídeo. Jânio Quadros é uma daquelas figuras que são meteóricas na política brasileira. O cara que era um professor vai se tornar vereador, prefeito, deputado, governador e presidente do Brasil. Tudo isso numa escalada de mais ou menos 20 anos, entre as décadas de 40 e 60. A sua figura é muito lembrada pelas expressões filo porque quilo, assim como outras imagens que ele vai ter, todo desengonçado andando, tirando pão com mortadela e comendo no meio do comício, entre várias outras particularidades. Inclusive, uma lembrança bem recente é na sua disputa para ser prefeito de São Paulo, na qual Jânio derrotou o FHC, que foi lá todo pomposo, alguns dias antes da eleição, tirar foto sentado na cadeira do prefeito, e quando o Jânio vence, lá vai o Jânio passar o paninho na cadeira e desinfetar, segundo ele, daquela poupança social-democrata. Esse tipo de curiosidade faz com que a gente pense no Jânio Quadros como um cara extremamente populista. Mas antes da gente julgar isso, é importante entender o que significa esse termo. A interpretação média da população sobre a palavra populista vem muito da ideia de um governante que vai sempre ter um contato direto com a população e vai ser eleitoreiro, sempre saciando as vontades mais básicas do povo em troca de voto. É a ideia de dar dinheiro, cesta básica, emprego, objetos pessoais. É você estar lá sempre desprezando as instituições como o Congresso, os partidos, e sempre fazendo aquela comunicação cara a cara com o eleitor. Tudo isso de um jeito bem carismático, fazendo aquela performance toda para ganhar o voto do eleitorado. Entretanto, por mais que esse termo tenha esse sentido médio, a gente sabe que populismo também é um conceito político e também histórico. O historiador Jorge Ferreira vai dedicar um livro sobre esse conceito, justamente para entender os seus limites e momentos que a gente pode, de fato, falar sobre populismo. E a interpretação que ele dá é que o populismo vai surgir na década de 1940 para 50. É a ideia pós-Estado Novo de que as eleições vão voltar e, dessa forma, todo o novo sistema eleitoral privilegiava uma maior participação popular. Dentro desse contexto, certas lideranças vão fazer um certo apelo a determinadas parcelas da população, que o Jorge Ferreira vai encarar como as pessoas que estão saindo do campo, muitas delas analfabetas, sem emprego, e vão morar nas periferias da cidade. Dessa forma, uma pessoa populista seria aquela que pegaria o voto dessas pessoas paupérrimas e dessa forma formaria seus próprios currais eleitorais. Um exemplo muito claro disso seria o Adhemar de Barros, que foi um grande político paulista, muito lembrado pelo slogan "rouba, mas faz", e ele vai ser um dos principais políticos que vão fazer esse uso moderno do populismo na República Brasileira. Fazer o uso não, na verdade ser um exemplo desse conceito. A questão é que o uso do termo populista esconde todos os tons de cinza que existe na capilaridade política do Brasil. Afinal de contas, quando a gente pensa num político populista, a gente sempre imagina uma pessoa poderosa. É aquela carismática que tem algum setor econômico, alguma parcela em algum setor da comunicação e que vai utilizar a sua influência ou força política mesmo para ganhar uns votinhos. E acaba colocando a parcela mais pobre da população como alienada, que não sabe em quem votar, que é capturada por esses políticos inescrupulosos. Quando, na verdade, essas pessoas, mesmo em condições mais baixas, têm sim voz política. Elas sim sabem negociar o seu voto. Se ela tem interesse por uma cesta básica ou coisa do tipo, é porque ela sabe o poder do seu voto e está ali sendo ativa na negociação política que está sendo metida.
Além disso, quando a gente fala nesses políticos populistas, a gente ignora as próprias lideranças que surgem nas camadas mais baixas. Além do próprio fato que, inclusive, é muito documentado nesse momento que o termo populista surge lá em São Paulo, um monte de associações de bairro, alguns partidos informais de pessoas que estavam nessas periferias fazendo resistência, justamente grupos para poderem negociar de forma mais coletiva esses votos dos políticos populistas para essas populações receberem vantagens. Então, assim, a gente tem que entender que o populismo, quando a gente pensa, ele na verdade esconde todo um processo político. É quando a gente pensa no clientelismo e ignora que para uma população de determinada região, é muito mais interessante para ela vender o voto dela em troca de tapa-buraco do que qualquer outra coisa. Água tratada, emprego para a pessoa que ela gosta ou para ela própria, enfim. A gente tem que colocar isso sim no jogo político. E quando a gente coloca populismo, a gente sempre coloca um político que está lá abusando. E isso esconde muita coisa. Fora que o populismo é um adjetivo pejorativo. Ninguém faz uma política populista. Na verdade, o populista é sempre o outro. Aquele que faz uma campanha com a população, aquele que é muito carismático, aquele que despreza as instituições para ter um contato mais direto. Mas se a gente colocar na ponta do papel, quem não é aquele que tenta ser carismático? Quem que é aquele que não quer fazer um contato mais direto com o eleitor, por mais que a gente tenha vários graus, é claro, de respeito às instituições? Mas seria realmente esse respeito que colocaria alguém como populista? O que colocaria? São os limites e interpretações que fazem com que muitos historiadores, e inclusive cientistas políticos, sociólogos, não usem o termo populismo. Tipo, eu também. E isso já adianta muito da minha resposta, já que o Jânio Quadros, como eu não gosto dessa definição, não pode ser considerado populista. Mas a questão é que a gente tem sim que chamar atenção para o seu jeito de ser político, que é muito único e vai ser um grande paradigma para futuras candidaturas na República pós-Estado Novo. Afinal de contas, a carreira meteórica do Jânio Quadros vem muito da sua performance como um político carismático. Um cara que sabia muito bem utilizar as habilidades teatrais dele, sabia dizer as coisas certas num contexto correto. Muita gente acha que o Jânio Quadros era um cara bufão, meio estúpido, quando na verdade o cara tinha um bom senso para se comunicar com pessoas das classes mais altas e das classes mais baixas. Ele vai ter uma grande façanha em derrotar o Adhemar de Barros em São Paulo, justamente se vendendo como um cara anti-establishment, ou como esse termo não existia, um cara que seria um modernizador fora do sistema eleitoral corrupto. Ele era aquele cara que você podia conversar, que você podia depositar o seu voto porque ele era de confiança. Era um defensor da moral dos bons costumes, mas também de um desenvolvimento para o Brasil que impedisse da gente ficar naquele atraso sistêmico do nosso país. Ele falava isso prometendo um monte de coisas que melhorariam o país, como acelerar a economia, tornar o Brasil um lugar a ser de orgulho da população. E isso está bem claro também nas obras que ele escreve como intelectual, na sua própria ideia como intérprete do Brasil, como um país que deve ser sim celebrado em seu nacionalismo, que tem que utilizar as questões sociais do seu povo a seu favor. Então, ele, além de um político, ele também justifica de forma intelectual muito daquilo que ele faz. Então é interessante ver isso. E também acaba colocando muito mais tom de cinza no Jânio Quadros do que essa ideia clássica de ser um populista. E focando na sua candidatura para presidente, o Jânio Quadros é um cara bem interessante, porque ele consegue se lançar como uma grande personalidade paulista, indo contra, inclusive, o Adhemar, como eu já disse aqui, que era um político bem conhecido. Ele vai ser lançado por um partido nanico, o PTN, o Partido Trabalhista Nacional, que tem um forte cunho moralizador e é um trabalhista naquele sentido de simplesmente defender algumas conquistas dos trabalhistas, mas sem ter aquele ímpeto sindicalista que o PTB, por exemplo, tinha. Ele, com a sua moralidade, vai fazer com que a UDN, a União Democrática Nacional, antivarguista, antipetebista, pegue ele para fazer uma abordagem da sua própria ideologia, porque a UDN, de Carlos Lacerda, e que defendia uma maior abertura da economia, conservadorismo nos costumes, queria fazer, como Carlos Lacerda falava, uma revolução pelo voto. O Carlos Lacerda acreditava sim que as ideias da UDN seriam alicerçadas pela base democrática. E o Jânio Quadros, como ele tinha esse caráter justamente eleitoreiro, era a aposta da UDN.
Então ele consegue fazer esse jogo político, se inserir naquele sistema eleitoral que praticamente privilegiava o DN, o PTB e o PSD, que era a espécie de centrão que se tinha naquele momento pós-45, e ele vai conseguir ser eleito. Isso abusando muito da sua campanha nacional que ele irá fazer, visitando cidades, fazendo comícios, enfim. Ele vai abusar bastante da rádio, que era um instrumento que já era muito presente no Brasil, mas ninguém tinha utilizado tanto dele assim para fazer um comício, uma candidatura presidencial. E ele, inclusive, vai conseguir fazer uma agenda que era, aos seus meios, bastante generalista, mas que prometia muitas coisas. A Vera Chaia, que vai analisar o populismo do Jânio Quadros, vai falar isso, da sua defesa da modernização, da moralidade pública e do serviço público, dele ser um cara fora dos partidos que você podia confiar. Então esse discurso é muito poderoso e vai conseguir fazer com que ele seja eleito. Principalmente também, sendo uma escolha muito celebrada por certos núcleos mais conservadores, por ele prometer uma moralidade nos bons costumes e também ser uma aposta contra o PTBismo de João Goulart, que seria depois vice-presidente do Jânio, naquele sistema que as chapas para presidente e vice eram feitas separadamente. Então é muito interessante a gente ver como essa performance do Jânio Quadros acaba, inclusive, dando certo. O varre, varre, vassourinha funcionou. Varre, 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 vassourinha. Varre, varre a bandalheira. O povo já está cansado de sofrer dessa maneira. Jânio Quadros é a esperança desse povo abandonado. E é isso, galera. Espero que tenham gostado desse vídeo. Tem muito conteúdo sobre o Jânio pra gente falar. Se vocês quiserem que eu aborde, coloquem aqui nos comentários. Inclusive, se quiserem que eu fale da renúncia, dele contemporâneo Che Guevara. Tem muitas passagens bem interessantes que é muito legal de falar. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like. E eu vejo vocês no nosso próximo vídeo do Direto do Forno. Até lá!